Olá pessoal, mais uma vez, professor Otávio Castellani aqui, resolvendo alguns problemas do Enem. Mas lembrando, antes de mais nada, dá o seu joinha, se inscreve no canal para facilitar a realização de projetos como esse. Bom, então vamos pegar esses três problemas de dinâmica, problemas super interessantes. Vamos lá, o primeiro problema de dinâmica. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Pensando na segurança de seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração, e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico de aceleração por tempo. Qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Então, pessoal, tá aí o gráfico. Observa, primeira coisa a se entender, né? Lesões aos órgãos internos do motorista. Lesão por quê? Porque ao frear, aquela frenagem rápida, instantânea praticamente às vezes, o que acontece? Você é lançado para frente e consequentemente você pressiona o cinto de segurança. Só que pela terceira lei de Newton, ação e reação, o que acontece? O cinto de segurança faz uma força igual e contrária em você. Então a força que você vai fazer no cinto vai ser igual à força que você vai fazer, que o cinto vai fazer em você. E isso vai depender da aceleração que você estiver sofrendo, né? Então, só que a gente sabe o quê? Que qual é a relação de aceleração com força? Segundo a lei de Newton, gente. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. É essa a segunda lei. Então, como que a gente lê? Como que a gente interpreta esta equação? Ora, se eu tenho uma aceleração, é porque, na verdade, existe uma força resultante que está promovendo essa aceleração. E a massa, na verdade, é a constante aqui que está relacionando o F e o A. Mas, se eu tenho uma aceleração, é porque existe uma força resultante. Se eu tenho uma força resultante, diferente de zero, claro, eu tenho uma aceleração. Nota que essa nota que essa relação aqui é direta. Quanto maior a aceleração, maior a minha força resultante. Então, quanto maior a aceleração, ou desaceleração no caso, maior vai ser a força que eu vou comprimir o cinto. Consequentemente, como pela terceira lei de Newton a força é a mesma, maior vai ser a força que o cinto vai fazer em mim. Então, quanto maior a aceleração, maior a força. Então, o cinto aqui, que exerce menor força, é o que tem menor aceleração. No caso, desaceleração, né? Então, você vai ver aqui. Se você observar, ó, o cinto 2 é o único que tem o pico menor de aceleração, né? De desaceleração que ele está sofrendo. Porque você vê esse cinto aqui, ó, o pico que ele atinge de aceleração. Logo a força vai estar acompanhando isso. Aqui, esse outro cinto. Olha esse outro cinto aqui. E esse outro. Você vê, o que tem menor pico, ou seja, dentro desses 0,30 segundos, o que tem menor desaceleração, que no caso é aceleração negativa, é esse cara daqui, que na verdade é o cinto 2. Então é o cinto 2 que vai oferecer menor risco para os seus órgãos internos. Então vamos lá, o segundo problema, senhores. Em um experimento, os blocos 1 e 2, de massas iguais a 10 kg e 6 kg, respectivamente, estão interligados por um fio ideal. Em um primeiro momento, uma força de intensidade F igual a 64 newtons é aplicada no bloco 1, gerando no fio uma tração TA. Em seguida, uma força de mesma intensidade F é aplicada no bloco 2, produzindo uma tração TB. Observe os esquemas. Então tá aí os blocos. Desconsiderando os atritos entre os blocos e a superfície S, a razão entre as trações TA sobre TB corresponde a... Então vamos lá, gente. Primeira coisa, colocar os dados do problema, né? Então vamos lá.
Em um experimento, os blocos 1 e 2 de massas iguais a 10 kg e 6 kg. Então, a massa do bloco 1 vale 10 kg. E a massa do bloco 2 vale 6 kg. E ele diz que a força, seja na situação inicial, na situação de cima ou na de baixo, vale 64 newtons. E ele quer TA sobre TB. Então, o que ele quer é TA sobre TB. Isso que ele deseja. Ok, então primeira coisa que a gente tem que fazer no problema de dinâmica: colocar as forças atuantes nos blocos. Então, na situação de cima, bloco 1 está submetido a uma força P1, que é o peso, seu peso, e uma força normal N1, além das forças F e TA que já estão desenhadas. O bloco 2 tem o seu peso, peso 2, além da sua normal, e a sua tração já está aqui. Na situação de baixo, a força F agora atua no bloco 2. Então, o bloco 2, eu tenho o peso do bloco 2 e tenho a normal do bloco 2. E no bloco 1, o peso do bloco 1 e a normal do bloco 1. Então, todas as forças colocadas, não tem atrito. Ok. Então, vamos à resolução. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever a segunda lei de Newton para cada bloco, em cada situação. Então, a situação de cima, eu vou chamar de situação 1. Situação 1, que é a de cima. Então, essa vai ser a situação 1. Então, o que eu vou fazer é aplicar a segunda lei de Newton: força resultante igual a massa vezes aceleração. E lembrando, gente, a força resultante, ela é composta pelas forças que estão na direção do movimento. Então põe isso na cabeça. A força resultante é composta de todas as forças que estejam na direção do movimento. Então o bloco 1, né, a força F está puxando aqui para a direita, para a esquerda, desculpa. Então você tem o quê? Bloco 1, somente F e TA é que vão participar da força resultante, que estão na direção do movimento. Então, como são forças opostas, né? Então eu vou subtrair. F menos TA é a força resultante. F menos TA, isso do bloco 1, é igual a massa, que é a massa do bloco 1, vezes a aceleração. E no bloco 2, somente tem a tração na direção do movimento. Então, tração A é igual a massa do bloco 2 vezes a aceleração. Lembrando, né, que eu não estou colocando aceleração e aceleração 1 e aceleração 2, porque se eles movem-se juntos, eles possuem a mesma aceleração. E o que eu vou fazer agora é somar essas duas equações. Ó, tração A com tração A cortou, o que me sobra, F é igual, aqui ó, o A é o mesmo, né? Então o A está posso pôr em evidência, massa 1 mais a massa 2. E agora posso calcular, porque eu já tenho os dados. O F é 64. A aceleração eu posso calcular. A massa de 1 é 10. A massa de 2 é 6. Então ficou 64 igual a 16A. A é 64 dividido por 16, que dá 4. 4 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a aceleração, tanto do bloco A quanto do bloco B. Com essa aceleração, eu posso voltar ao sistema e pegar, por exemplo, a equação 2, a segunda equação, TA é igual a massa de 2 vezes a aceleração, logo TA é igual a massa 2, é 6, né? Vezes a aceleração, que é 4, logo enquanto que a tração no bloco A, 24 newtons. Então tá aí a tração no bloco A. Ok. Agora eu vou fazer a mesma coisa para a situação 2, que seria a situação
de baixo. Então, novamente, o que eu vou fazer é aplicar a segunda lei de Newton. Estou chamando de situação 2, né? Que é a situação dos blocos de baixo. A diferença é que agora a força F é tudo bloco 2. Então, eu vou aplicar a mesma coisa. Força resultante é igual a MA para cada bloco. Então, para o bloco 2, onde está atuando F, só que agora eles estão vindo para a direita. Então, F menos TB, que é a força resultante, é igual a massa de 2, né? Vezes a aceleração. Nota que agora a massa é do corpo 2. E no segundo grupo, bloco, que é o bloco 1, vai ser TB, só tem TB atuando, né? Então, TB é igual a massa de 1 vezes a aceleração. Tá aí meu sistema para a situação 2. Lembrando, novamente, né? A aceleração é a mesma, pois eles movem-se juntos. Vou somar agora essas duas equações. Posso cortar TB com TB. Sobrou F é igual a mesma equação. Que, na verdade, gente, a situação é análoga. Eles vão ter a mesma aceleração, né? Da situação 1 e da situação 2. O F é 64, ó. O A eu vou encontrar. O M2 é 6. E ali é 10. É a mesma coisa. 64 igual a 16A. Implica que A vai ser 64 sobre 16, que também vai dar 4 metros por segundo ao quadrado. A questão é que na situação 2, o F atuava no 2. E na situação 1, o F atuava no 1. E aí, o que eu vou fazer? Vou calcular agora o TB. Né? Vem para a segunda equação. Ó. TB é igual a massa de 1 vezes A. A massa de 1 é 10. A aceleração é 4. Logo, TB é igual a 40 newtons. Achei o TB. Agora, simplesmente, eu vou o que o problema está pedindo. TA sobre TB. Que vai ser 24 sobre 40. Posso simplificar aqui por 8 direto, né? Ó, 24 por 8 dá 3. 40 por 8 dá 5. Logo, 3/5 é a resposta do problema, que é a letra C. Então, letra C. Então, o terceiro problema. Um bloco de madeira encontra-se em equilíbrio sobre um plano inclinado de 45 graus em relação ao solo. A intensidade da força que o bloco exerce perpendicularmente ao plano inclinado é igual a 2 newtons. Entre o bloco e o plano inclinado, a intensidade da força de atrito em newtons é igual a... Então vamos lá. Primeiro, deixa eu desenhar aqui esse plano inclinado, que tem 45 graus em relação ao solo. Então vamos lá. Então aqui, lembrando, gente, né? Toda vez que você tiver um plano inclinado, o ideal é que você coloque os eixos x e y, lembrando que o x sempre vai estar paralelo à superfície e o y sempre vai estar perpendicular à superfície. E agora a gente coloca as forças que estão atuando no sistema. Lembrando que quando a gente for representar, o ideal é que a gente represente todas as forças saindo aqui da origem do sistema, né? Então você tem a força peso, que está aqui. Lembrando que a força peso é sempre perpendicular ao chão, ao solo. Então a força peso é sempre perpendicular ao solo. Já a força normal, ela é perpendicular à superfície, né? Então, na verdade, a força normal, ela está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Ó, a força normal, ela está perpendicular à superfície, né? E no caso, como esse corpo está em equilíbrio, você tem a força de atrito estático, né? Porque é justamente o corpo está parado. E a força de atrito estático, lembra, a força de atrito é sempre oposta ao movimento ou à tendência do movimento. Então a tendência do movimento é o corpo descer. Então existe uma força de atrito estático para cima. Então eu vou representar ela aqui sendo oposta ao movimento. Então aqui você tem a força de atrito, que no caso é estática, é isso que ele quer. Ok, senhores, então essas são as forças que estão atuando no sistema. Lembra que
o peso aqui ele pode ser decomposto tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então existe uma componente do peso, né, aqui, ó, no eixo X, que eu vou chamar de PX. E existe uma componente do peso no eixo Y, que eu vou chamar de PY. Se você lembrar, normal é igual a PY, né? No eixo Y você tem a igualdade. Você tem que normal é igual a PY. E como o corpo está em equilíbrio, como ele está parado, no eixo X não há movimento. Então significa que PX e força de atrito se igualaram. Então posso dizer que a força de atrito é igual a PX, que no caso eu já sei que é a estático. Então você tem essas duas expressões aqui, né, que é a relação entre essas forças. E se você lembrar, você tem que, quem é PX? Né? PX sempre vai ser P seno do ângulo. No caso, seno de 45. E o PY logo vai ser P cosseno de 45 graus. Então essa é a relação inicial que a gente tem que fazer com as forças. Agora vamos ver os dados do problema. O que ele me diz? Ele me diz que a intensidade da força que o bloco exerce perpendicularmente ao plano inclinado é igual a 2 newtons. O que ele está me dando, gente? Ele está me dando a normal. Ele está dizendo que a normal vale 2 newtons. Porque o que é normal? A normal não é a reação da força que o corpo faz na superfície? Então ele está dizendo que a força que o corpo faz perpendicularmente à superfície vale 2 newtons. Logo, a normal é 2 newtons. Que a normal é reação a essa força, que é igual. Mas a normal ao mesmo tempo é igual ao PY aqui na expressão, né? Então, nota uma coisa, eu posso, quando eu aplico isso daqui, ó, normal igual a PY, ó, e quem é normal igual a PY, e quem é PY? P cosseno de 45 graus. E aí o que eu vou fazer? Se ele quer a força de atrito, nota, eu posso encontrar aqui, ó, dessa equação que 2, né, vai ser igual a P cosseno de 45 graus. Quem é cosseno de 45 graus? Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então nota que P, ó, se eu só jogar o 2 para lá multiplicando, vai ficar 4 sobre, e a raiz de 2 passa dividindo. Então, ó, eu tenho 4 sobre raiz de 2, o valor do P. Não vou me preocupar nem com as unidades, porque eu vou usar ela ali na frente. Porque como ele quer a força de atrito, eu sei da segunda equação que a força de atrito é igual a Px, e Px é P seno de 45. Então, olha só que beleza. Força de atrito é igual a Px, e Px é P seno de 45 graus. Força de atrito é igual a P, só quem é P? Eu acabei de encontrar ali, ó, 4 sobre raiz de 2. Quem é seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Ó, raiz de 2 corta com raiz de 2, 4 sobre 2, 2. Então, força de atrito é igual a 2. No caso, 2 newtons, né? Mas como ele não pôs nem unidade, então, na verdade, letra D. É isso, senhores. Dá uma curtida, se inscreve e estudando sempre. Beijo!